Salve, salve família! Salve, salve povo de Camaçari! Eu sou Antônio Alaí, estamos iniciando agora mais um episódio do Camaçari Pode Mais e o episódio de hoje é especial porque eu estou recebendo aqui a primeira autoridade do município aqui para a gente entrevistar. Hoje eu vou falar com o vereador Tagner, que está no primeiro mandato, né, Tagner? Exatamente. Primeiro mandato pelo Partido dos Trabalhadores aqui em Camaçari e vai conversar um pouco com a gente sobre a cidade de Camaçari e o futuro da nossa população. Tudo bem, Tagner? Tudo bem, quero te agradecer pelo convite, né, de estar aqui falando com o Camaçari Pode Mais, esse nome bastante sugestivo, interessante. Com certeza Camaçari pode muito mais. Estou no meu primeiro mandato, sou vereador Tagner, estamos aí há 3 anos e 4 meses nessa luta diária, que é estar vereador em uma cidade tão importante como Camaçari. Te agradeço o convite de estar aqui para que a gente possa dividir as informações e pensar juntos sobre essa cidade tão importante que é Camaçari. Eu que sinceramente te agradeço, né, por você ter aceitado o convite de vir a esse humilde podcast. Mas assim, como eu sei que o tempo de político é curto, principalmente em ano de eleição, vamos direto ao ponto. Eu queria saber a respeito da sua atuação na Câmara dos Vereadores. A gente sabe que a oposição aqui tem apenas 3 vereadores hoje na Câmara, né? E é difícil, com um quantitativo desse, você conseguir aprovar projetos, você conseguir fazer indicações, mas existe ali o papel da fiscalização do Poder Executivo, que é onde eu acho que vocês conseguem atuar com mais facilidade. Como é que você avalia hoje o papel da oposição na Câmara dos Vereadores aqui de Camaçari? Pois bem, nós hoje, né, a Câmara tem 21 vereadores e temos 3 na oposição. Eu, o vereador Vaval e o vereador Dentinho, contra 18 do governo. A relação na Câmara de Vereadores entre oposição e situação é uma relação sempre de muito combate, de muito embate. A oposição tem a tarefa, né, de sempre defender a cidade e tentar, no plenário, o convencimento dos pares. Há um grande equívoco, né, por parte do Legislativo de deixar a Câmara Municipal ela se transformar em um cartório. A gente costuma dizer de um cartório que tudo o Executivo manda e tudo tem que ser aprovado do mesmo modo que o Executivo manda. Nós precisamos rediscutir, né? A Câmara ela tem a capacidade naquele momento de aprovar ou não aprovar, de melhorar, de rediscutir. Então hoje a gente tem um cenário muito difícil em Camaçari, principalmente na Câmara de Vereadores, por conta dessa falta de compreensão que a gente poderia, via Câmara, tentar, por exemplo, garantir o reajuste dos professores, dos servidores públicos, já que a gente lá na Câmara aprovamos a lei a LOA, né, a LDO, né, onde garante as diretrizes orçamentárias do município. Mas não é assim. Nós, como oposição, temos feito um trabalho de muita fiscalização. Temos apresentado diversas ações na Justiça, no Ministério Público, Tribunal de Contas. Vou dar aqui exemplo de uma. Logo quando a gente assumiu o mandato, antes de ser vereador, eu apresentei 2 ações na Justiça. Uma sobre a questão da drenagem do rio Camaçari, por conta daquele alagamento que acontecia ali no Jardim Brasília. Eu lembro que foi 21 de abril, está se completando agora 3 anos, né? Agora em 21 desse ano, daqueles alagamentos por falta da drenagem, da limpeza dos córregos. A gente fez uma ação na Justiça, fizemos uma ação na Justiça pedindo à Justiça uma interferência na questão da licitação do transporte público nessa cidade. Foi a bancada de oposição que provocou, né, o Poder Judiciário que fizesse uma intervenção e teve a licitação, ainda está de forma emergencial. Não é o transporte público que a gente deseja, não é desse formato que a gente esperava, mas já foi um avanço. E temos outras denúncias no Ministério Público, como a questão do lixo da cidade, né, os valores exorbitantes que são pagos, o famoso PDDU da cidade, que teve um valor também muito alto. Nós entramos no TCM e a gente tem também feito uma fiscalização das contas, dos contratos, do desperdício do dinheiro público e temos, né, com muitas dificuldades, tentando resolver e chamando a atenção dos órgãos de controle de que o dinheiro de Camaçari precisa ter
uma qualidade no gasto. Vocês conseguiram aprovar algum projeto ou alguma indicação, mesmo com um número pequeno de vereadores? Sim, já quando a gente parte para indicações, projetos, já existe já uma pacificação de aprovação, grande parte por maioria, por unanimidade. Sim. Que geralmente são indicações de comunidades, indicações de que venha trazer benefícios para a sociedade, então não tem Sim. uma objeção nenhuma, né? Então a gente aprova projetos, indicações, moções, há uma unanimidade, muitas das vezes, né, vamos dizer assim, na maioria, uma unanimidade da casa. Caetano e Elinaldo ficaram 8 anos como prefeito aqui na cidade de Camaçari. O segundo mandato de Elinaldo está terminando agora, em 2024. Se eu perguntar para você qual dos dois foi o melhor prefeito, qual dos dois fez a melhor gestão, é lógico que será uma pergunta retórica, você vai dizer que foi Caetano porque é do seu partido. Mas eu queria que você fizesse uma avaliação entre os dois e dissesse por que um foi melhor do que o outro, ou um foi pior do que o outro, o que um fez ou deixou de fazer para ser o melhor. Pois é, essa é uma grande pergunta, né? Existe aí dois grupos, né? Um grupo liderado por Caetano e o grupo liderado pelo atual prefeito. Primeira coisa que a gente precisa diferenciar é a questão orçamentária. A receita, na época de Caetano, era uma receita, e a receita hoje no governo de Elinaldo é uma outra receita. Do ponto de vista de dinheiro, a arrecadação triplicou na gestão do prefeito Elinaldo. Eu não vou aqui dizer a você que o prefeito Elinaldo não fez nada. Sim. Eu não vou ter essa arrogância de dizer que ele não fez nada. Eu não vou zerar ninguém. Uhum. Mas tem uma diferença de grupo, tem uma diferença de pensamento, tem uma diferença de cuidar da cidade. Acho que o prefeito Elinaldo perdeu e faltou capacidade política de tomar decisões, capacidade política de administrar e capacidade administrativa de conseguir, né, de levantar a nossa cidade para um patamar ainda maior. Na época que Caetano foi prefeito, Caetano conseguiu apresentar Camaçari ao mundo. Caetano conseguiu atrair investimentos para essa cidade, do ponto de vista de que a gente está numa região bem localizada, do ponto de vista que estamos a pouco metro do Porto de Aratu, do polo, de uma água de qualidade, próximo do aeroporto. Então, Caetano, quando assume a cidade em 2004, ele fez uma revolução do ponto de vista do autoestima do camaçariense. Exemplo, nós não tínhamos aqui um teatro. A gente hoje tem o segundo maior teatro da Bahia, que é o teatro ali da Cidade do Saber, onde o camaçariense teve, né, as condições de assistir uma peça teatral que em Salvador custava 100, 200 reais a R$1. Nós começamos a criar um novo sistema de cultura na cidade, com vários eventos. O Caetano conseguiu trazer novas escolas para a cidade, melhorou a merenda, o transporte. Não só isso. Eu acho que a diferença de Caetano para Elinaldo é o contato com o povo. Quem é de Camaçari sempre via Caetano. 6 da manhã eu vi Caetano em tal lugar, vi no restaurante. O prefeito Elinaldo sumiu, é um prefeito ausente da cidade. É um prefeito que a gente não encontra num restaurante da cidade, não encontra no dia a dia. Elinaldo deixou de viver a cidade. Ele preferiu ali se cercar de um grupo muito próximo dele para decidir. A exemplo de que a gente tem notícia de que a prefeitura ele montou escritório, né, da prefeitura em condomínio fechado para despachar com o secretário em vez de despachar na prefeitura. Então a diferença, né, é de que o contato com as pessoas, o respeito aos movimentos sociais, a presença na cidade, o Caetano tinha muito isso. E o prefeito aí falta muito isso, né? Hoje, toda pesquisa que a gente tem acesso de consumo interno, a rejeição do prefeito cada dia mais aumenta. Então, eu acho que é por conta disso, da ausência, da distância e de perder a oportunidade de aumentar ainda mais a potência que é a nossa cidade. Agora, eu queria te fazer uma pergunta que é até uma dúvida minha pessoal em relação à comunicação. Não é só em relação à comunicação do PT aqui em Camaçari, mas
dos partidos de esquerda de maneira em geral. Eu acho que você até se sai um pouco em relação a isso, porque você faz algumas ações que atraem engajamento. Eu lembro, recentemente, você fez uma ação numa escola que levou detergentes. Você agora, falando nisso, Davi vai vir buscar Tem que vir, o né? título de cidadão camaçariense. Com fé em Deus, o convite já foi feito, estamos aí nas articulações para que ele venha pegar esse título. Certo. Mas assim, se o pré-candidato da situação, Flávio Matos, está tentando pautar a política aqui em Camaçari a partir da crítica à gestão do governo do Estado. Por outro lado, o pré-candidato da oposição, Luiz Caetano, tem se abdicado desse debate e você não vê ele fazendo críticas à gestão do município, pelo menos não nas redes sociais. Se você abrir hoje o Instagram de Caetano, você não vai ver nenhum discurso dele criticando a gestão do município. O que para mim é estranho, sou estranho, porque ele é oposição. Se ele é oposição e não critica, quem é que vai criticar? Diante disso, eu lhe pergunto, isso é um erro de avaliação que o PT de Camaçari comete, assim como o PT nacional? É uma dificuldade que a esquerda tem de pautar o debate político? Ou é apenas uma estratégia de campanha? Deixa eu te falar, você não está enxergando esse discurso do Caetano agressivo. Porque quem está com a baixaria e com a agressividade é o candidato Flávio Matos. Quem está atacando e baixando o nível desta campanha é o pré-candidato Flávio Matos. O pré-candidato Luiz Caetano tem feito da sua agenda e das suas redes sociais uma campanha de alto nível. Claro que Caetano não deixa de fazer as críticas à gestão e tem isso nas páginas dele em toda a entrevista. Só que a gente precisa fazer a crítica, mas apresentar propostas, caminhos. Sim. Então, você não vai enxergar e não vai encontrar nas redes sociais de Caetano o nível baixo que eles estão fazendo. Ao ponto de, na Câmara, o prefeito falar da vida pessoal, ao ponto de, em vários discursos, o pré-candidato Flávio ter baixado o nível de covarde, de frouxo. A gente não vai entrar. Eles estão chamando o Caetano para a briga. Só que Caetano não vai entrar nessa briga por conta de que, graças a Deus, o Caetano está bem posicionado e quem está atrás quer bater de quem está na frente para justamente polarizar. Eles estão aí em um cenário muito difícil por conta da rejeição do candidato Flávio Matos, é a maior rejeição política da cidade, e a rejeição também do governo e do prefeito. Então, eles estão encastelados em uma rejeição e eles não sabem para onde ir. Já o nosso pré-candidato Caetano, na condição de secretário de Estado que esteve até pouco tempo, ele tinha uma tarefa, né, de representar o governador nessa cidade, claro. E aí eu peço a você que revisite as redes, a gente tem sim feito discussões fortes. Caetano tem sido muito crítico na questão da saúde da cidade. Inclusive, além de fazer a crítica, tem feito algumas articulações, a exemplo de que articulou via o ministro Rui Costa e o governador Jerônimo no novo PAC do presidente Lula a liberação para Camaçari da Policlínica. Sim. Caetano articulou com a deputada Ivoneide também, que tem ajudado muito nesse processo, a questão da UPA tipo 3. Então a gente critica o sistema de saúde municipal e a gente tem aproveitado agora o presidente Lula, o governador Jerônimo, o ministro Rui, a trazer para Camaçari soluções, porque o povo também está muito nessa. Você está falando e o que você está fazendo? Né? Eles falam muito de que o problema da saúde é a regulação. Né? Eles tocam muito nesse tema. E eu tenho acompanhado muito de perto a saúde. Eu nunca vou lhe dizer que a regulação está perfeita, que a regulação está funcionando como a gente imagina e como a gente quer. Mas tem um problema anterior à regulação, que é a saúde preventiva. É a saúde daquele postozinho ali do bairro. É aonde tudo começa. É isso. Em relação à saúde, uma das queixas aqui do município é a falta de medicação, né? A falta de profissionais. Tem queixas assim, de pessoas que marcam uma consulta para 3 meses, quando chega lá não tem um médico e aí volta sem a consulta e sem a marcação, tem que ligar para marcar de novo, esperar aquela fila novamente. E assim, você já está falando de algumas propostas que o
candidato Caetano tem feito em relação à questão da saúde, inclusive trazer a UPA, a policlínica. Mas em relação a essa saúde primária, sim. Você, e aí eu vou focar em você porque Caetano não está aqui para responder, mas assim, você tendo a oportunidade de mais um mandato como vereador e estando na situação, o que vocês fariam para resolver esse problema, que não é um problema só de Camaçari, a gente sabe que é um problema nacional, mas a gente está em Camaçari, precisa discutir Camaçari. O que você faria para tentar resolver essa situação? Veja bem, essa é uma pergunta que eu tenho discutido muito, a questão da saúde. Não sou da área da saúde, mas a gente, na condição de vereador, termina aprendendo. Se a gente não resolver o sistema de saúde via a saúde da família, via os agentes comunitários de saúde, a essa rede primária, a gente não vai conseguir resolver o problema no geral. Eu penso de que é preciso, primeira coisa, é preciso fazer um novo sistema de saúde em Camaçari. Já se tentou fila zero, marcação via WhatsApp, há um engarrafamento na saúde. É inadmissível você ter o orçamento da Secretaria de Saúde de aproximadamente hoje de 400 milhões de reais e você ter dificuldade de encontrar uma dipirona em uma farmácia. Você hoje tem dificuldade de marcar um exame de sangue, de laboratórios. Hoje, as pessoas têm demorado de 6 a 1 ano para ter a marcação desse exame. Logo, é preciso mergulhar e investigar o que é que está acontecendo dentro da Secretaria de Saúde. Tem um dinheiro e por que as coisas não estão funcionando? Eu penso de que Caetano e nosso projeto, a gente precisa trazer o que é mais de moderno para dentro do sistema de saúde, mas valorizar também os profissionais. A falta de valorização dos agentes comunitários de saúde, a falta de investimento nas unidades de saúde tem trazido esse grande problema. Então, o desafio, na minha opinião, é a gente reestruturar o sistema de saúde, de ver onde estão esses gargalos e colocar para funcionar. Aqui, por exemplo, tinha um contrato com a FESF, que é a Fundação de Saúde Estatal. Ela cuidava do Parque das Mangabas, cuidava do Verdes Horizontes, cuidava... 2 de julho. 2 de julho não, Piaçaveira. Piaçaveira. E Nova Aliança também. E Nova Aliança. Ela tinha ali que é uma nova... eu aproximei daquele formato e é um formato bastante interessante. Eu nunca vi comunidade fazer manifestação em defesa de médico e de enfermeiro. E teve em Camaçari uma grande manifestação porque o governo decidiu suspender o contrato da FESF. Mas a FESF, naquele momento, tinha um acompanhamento real de como estava a saúde daquela localidade. Tinha um contato com o paciente. Quando a saúde do município não conhece os seus usuários, fica difícil de resolver. Se eu não tenho o diagnóstico, eu estou aqui no Parque das Palmeiras, se a gente aqui não tem o diagnóstico de quem é o diabético, de quem é o hipertenso, de como está a saúde da comunidade, a gente não vai conseguir resolver o problema. Então é preciso fazer um diagnóstico, é preciso ampliar os serviços. Por exemplo, hoje a pessoa está com um problema no joelho. Ela precisa ir para o ortopedista. Aqui em Camaçari não. Ela tem que ir para o clínico geral. Aí ela passa 2, 3, 4 meses para marcar o clínico. Quando chega no clínico, ele passa diversos encaminhamentos para ela ir para o ortopedista. Ela demora mais 6 meses para ir ao ortopedista. Quando ela chega no ortopedista, o que é que ele pede? Ressonância magnética. Quando ela vai marcar a ressonância, é mais 6 meses. Se for fazer uma conta aí, é 2 anos para você ter um diagnóstico. Então isso está errado. Nós precisamos trazer especialistas para a saúde. É preciso repensar o formato da saúde. Eu acredito que com a chegada da policlínica, nós teremos ali o diagnóstico muito mais preciso e muito mais rápido. A saúde da mulher, a questão da ortopedia, a questão das crianças. Então, é preciso integrar esse sistema e eu defendo muito isso, de que a gente, o nosso próximo governo, com fé em Deus, a gente ataque diretamente na saúde preventiva. Inclusive, eu queria falar contigo a respeito do HGC, que é também um questionamento sempre do pessoal de Camaçari. O HGC está com a emergência fechada desde a pandemia, né? E isso causou uma superlotação na UPA, que a gente tem uma única UPA na cidade hoje, né?
Por que isso aconteceu? O que poderia ser feito para resolver essa situação? Primeiro eu quero aproveitar a sua audiência para trazer a verdade. A emergência não está fechada. A emergência do HGC está funcionando. Funciona através da triagem. Isso. É da assim no regulação. Roberto Santos, não é regulação. Assim no Roberto Santos, assim no Clécio Andrade. Hoje, se você sair daqui agora e for lá, você vai ter um atendimento triado. A triagem vai ter o enfermeiro e vai ter o médico. E você vai contar o que é que você tem. Se o médico identificar que você está numa triagem, na classificação verde, você não vai ser atendido no hospital geral. Se você estiver na classificação amarela, você passa a ser atendido no geral. Sim. Por que isso? Porque o hospital geral, ele é um hospital de média e alta complexidade. Antes de acontecer isso, o que é que estava acontecendo? Isso é números e dados. Sim. Essa decisão de fazer a emergência via triagem não foi por acaso, foi através de dados. O que é que acontecia? A gente tinha um hospital superlotado e quando você ia verificar, era pacientes de classificação verde e azul, que era para estar numa UPA ou na UBS, nebulização, pacientes com mal-estar, unha encravada, eu fiquei até, não acreditava. E o doutor Fábio Vilas Boas, na época, apresentou aqui, ó, unha encravada, diarreia, coisas básicas que dá-se para resolver. Então, criou, e tecnicamente tem até uma legislação que determina isso, eu não sei o nome agora. A classificação de risco. Tem a classificação de risco e tem também uma teoria da medicina que fala muito isso. Então, hoje o Hospital Geral funciona através da triagem. Sim. Né? Eu tenho vários casos. Exemplo, depois do Carnaval, eu falo muito isso. O Marcos, que é uma pessoa que mora aqui no Agarobas, achando que estava com a virose, e esse ano a virose foi macetando, né? Da Ivete Sangalo, e foi para a UPA. Chegando na UPA, lotada, 300 pessoas ali no máximo de atendimento, e o médico receitou para ele remédios de como se fosse uma virose, dor de cabeça, febre, e ele comprou os remédios e não passou os problemas que ele estava de mal-estar. Nos 2 dias seguintes, a esposa dele me ligou me pedindo um carro para levar ele no Menandro, com a informação de que a triagem, que o Hospital Geral estava fechado. A emergência. Eu falei, Sandra, não está fechado, pode ir lá, faça o teste. E ela foi. Acho que ela chegou 9, foi atendida por volta das 12 horas. Resultado, depois da triagem, Marcos foi internado na UTI do Hospital Geral de Camaçari com um coágulo na cabeça. Hoje ele tem 15 a 20 dias que já está em casa, foi feita a cirurgia no Roberto Santos. Então, é importante a gente aproveitar os meios de comunicação para informar a comunidade, que é através da triagem. Exemplo, se acontece, a pessoa está com princípio de infarto, a pessoa teve um acidente, a pessoa teve um acidente grave, é a emergência do Hospital Geral. Agora, se você está com uma nebulização para fazer, um mal-estar, você pode ir lá. Agora você vai passar pela triagem. Se não ficar, se a triagem não identificar que você fica, você não vai ficar e você vai passar isso para a UPA. Essa desinformação que existe na cidade tem trazido muitos prejuízos. Porque tem muita gente que não acredita, muita gente que acha que o hospital está fechado, que só entra via regulação e não é verdade. Tem a triagem. Agora, claro, a UPA é para fazer esse processo de triagem também. Né? Agora, o que é que acontece? Nós estamos numa cidade com 200 mil habitantes na sede e uma única UPA não vai resolver o problema. Eu digo sempre, é até desumano você colocar 300 pessoas por dia para uma equipe médica atender, para os enfermeiros atender. Ninguém suporta, ninguém aguenta, alguém vai ter problema com isso. Né? Então, acredito que essa UPA tipo 3, que o governo federal e o governo do estado vai trazer para Camaçari, vai desafogar a UPA da Gleba A e a gente vai conseguir, né, dar uma assistência melhor ao povo aqui da cidade. Eu acho que eu me expressei mal realmente, porque, na verdade, toda emergência, ela, por uma questão ética, ela precisa atender os casos graves, né? Mesmo que ela que tenha ali o sistema de classificação de risco para atender apenas os mais graves. Se chegar ali alguém grave, por uma questão ética, os profissionais precisam atender. Eu trabalhei no geral e eu sei que ali tinha dia que funcionava como um ambulatório. A emergência do geral funcionava como um ambulatório. Você é da área de saúde? Sou da área de saúde. Mas, assim, desde 2012 que a gente ouve aqui em Camaçari promessas de um hospital municipal. O que aconteceu que esse hospital nunca chegou? Pois é, essa promessa foi do atual prefeito, o Antônio Alinaldo. Ele prometeu o hospital municipal.
essa pergunta eu não tenho como lhe responder. Eu também quero saber por que ele não construiu. Nosso grupo político, nós não temos prometido ainda o hospital municipal, porque abrir a boca e dizer que vai fazer o hospital municipal é fácil, mas você sabe, você é da área de saúde, não é fácil levantar um hospital e botar para funcionar. A gente pensa, né, a gente está em formato de estudo, conversando com muita gente da área de saúde, tem uma compreensão do momento de que se a gente coloca a policlínica, coloca a UPA tipo 3, amplia a cobertura de saúde na cidade, a gente consegue resolver esse problema do gargalo que está a saúde. Vou dar um exemplo. Monte Gordo, lá tem um PA, pronto de emergência. Não tem mais condições daquele PA atender Barra de Pujuca e Monte Gordo. É desumano. Vou dar outro exemplo. O PA Dr. Arthur Sampaio em Vila de Abrantes. Gente, aquilo ali não existe. Então, é preciso reestruturar, porque, por exemplo, Vila de Abrantes é o maior distrito que a gente tem aqui. É onde está a especulação imobiliária, é onde mais cresce. Você tem um PA que fica em uma rua tão apertada que você, numa emergência, não consegue atender as pessoas. Então, reestruturando essa rede, né, qualificando melhor esse serviço, eu acho que a gente vai conseguir melhorar a saúde. Ou então, se isso tudo não der certo, pensar nesse formato. Eu acho que a gente precisa utilizar melhor o HGC. Acho que o HGC é um patrimônio da cidade, é um hospital bem estruturado, passou por uma requalificação, né, da infraestrutura, tem passado ali por diversos processos de mudança e acho que a gente precisa ter um centro cirúrgico mais eficiente no HGC, eu acho que a gente precisa requalificar. Eu tenho discutido muito, e é uma das nossas indicações, de trazer para o HGC a hemodinâmica. A gente não faz aí cateterismo, a gente não faz angioplastia, acho que isso é um absurdo. Eu acho que o Hospital Geral de Camaçari tem capacidade para atender a questão cardiovascular. Eu tenho feito um pedido de fazer a ala do cardiovascular, porque hoje a maioria dos casos que a gente encontra na UPA, quando você vê ali o relatório da regulação, é a questão de cardiovascular. A gente tem um setor bom de angiologia no Hospital Geral, né? A vascular. Temos a questão muito boa da ortopedia, mas a gente falta ainda nessa questão do cardio, né? Da questão do hipertenso, da questão da angioplastia, do cateterismo, do infarto. Abril é o mês de atenção ao autismo. Dias atrás eu recebi aqui uma das cofundadoras de um grupo de pais de crianças autistas aqui da cidade, falando sobre as dificuldades, as conquistas, as lutas aqui do município. E eu queria saber de você, vocês têm alguma proposta para acolher, para atender essa criança autista e acolher os familiares? E quando você fala em relação à criança, por exemplo, mesmo as crianças que não são autistas, você não vê parques infantis na cidade de Camaçari. E já falando também nessa questão de parques, a questão da arborização também da cidade. Nós estamos ao lado de um dos maiores polos petroquímicos do Brasil, né? E a gente sabe que o ar daqui é poluído, quem mais sofre com a poluição são as crianças. E a prefeitura, ao invés de plantar árvores, está cortando. O que vocês têm ou pensam como projeto, como proposta, para resolver ou pelo menos amenizar essas questões? Primeiro eu vou pela questão do autismo. Esse tema é a agenda do dia, né? Onde a gente vai, esse tema nos acompanha. Eu tenho dito a Caetano que eu, de fato, não tinha conhecimento específico, né, dessa questão. E aprendi muito isso na Câmara. Elas têm feito uma luta muito forte aqui na cidade. E teve na Câmara uma audiência pública, que foi uma manhã de muita emoção, de muito aprendizado, e que chama a atenção, né, dos desafios que é preciso fazer nessa cidade. Camaçari está muito atrasada na questão da inclusão e na questão do acolhimento às crianças autistas e suas famílias. Sim. Porque uma mãe atípica não é fácil. E quando ela ainda tem baixa renda, a situação agrava-se ainda mais. Então é preciso, né, que a gente construa nessa cidade uma grande rede, né, de atenção e de proteção. Não dá para aceitar uma cidade como Camaçari não ter. Hoje, aí por conta da pressão dessas famílias, criaram-se o Unatea, né? É uma coisa muito pequena. Que eu acho que teve também a ação do Ministério Público, né? Teve Ministério Público, teve muitas denúncias. Assim,
Que bom que foi feito, mas é muito pequeno para Camaçari. Mata de São João, aqui é uma cidade vizinha nossa, que tem uma população muito menor, que tem uma renda muito menor, tem um grande centro especializado. Então, o desafio é a gente construir em Camaçari esse centro especializado, com todos os especialistas, com esporte, com inclusão. Eu estava dizendo a Caetano que é preciso fazer uma mini cidade do saber para os autistas e para essas famílias de inclusão. É uma questão séria, que precisa de acompanhamento, não é só o remédio, não é só a terapia, é o acompanhamento da família. Então, já estamos muito preocupados com isso. Caetano fez uma live até discutindo isso com a Roberta e com a professora Vitalina, né? Porque hoje o papel da escola é acolher essas crianças, mas também não dá para dizer que a escola vai acolher enquanto o professor está sem a formação, sem um cuidador, né, ali dentro da escola. Então hoje é um tema que qualquer governante precisa resolver. E o governo que tenha cuidado com as pessoas e o governante que pense nessa cidade precisa construir essa rede aqui em Camaçari. Camaçari não tem uma rede de acolhimento, de proteção e de cuidado. Sobre a questão da arborização, é meu próximo vídeo, deve sair essa semana. É um absurdo o que acontece em Camaçari. Eu estou, confesso a você, muito triste. Próximo à Câmara tinha um flamboyant lindo, um vermelho lindo, 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 de frente ao fórum. Eu estou indo trabalhar esses dias, chega lá, está cortado. Aí eu me assustei, eu falei, cortado, ele não estava caindo, não tinha nenhum processo assim, tem que tirar. Vou para casa, chego na Glebacê, na esquina da Associação de Moradores da Glebacê, tinha um flamboyant lindo vermelho, vamos dizer que tem mais de 50, 100 anos, centenário, cortado. Essa semana, ali próximo ao Soccer, nos 46, a Mugibá ali, está tendo uma obra da prefeitura, derrubaram mais de 10 árvores. Claro, a gente é a favor do progresso, mas com respeito ao meio ambiente. Nó da Cruz, a mesma coisa. Essa prefeitura não tem cuidado com a questão ambiental. Liguei para a secretária, falei com o coordenador, vocês estão equivocados. A gente está indo na contramão do mundo. O mundo e a agenda e o que o planeta nos exige hoje não é cortar árvore, é plantar, é cuidar desse sistema. Camaçari vai chegar aí a BID, que é uma nova cultura energética, um novo sistema energético de despolização, de descarbonização, e a gente aqui cortando árvore. Qual é o exemplo que essa prefeitura dá para o cidadão, se ela mesmo corta? Né? Então, eu estou fazendo esse vídeo, vou pedir ao Ministério Público que investigue, né, que apure que foi que deu causa a derrubada dessas árvores e a gente puna e faça, né, um TAC para que essa empresa que derrubou essas árvores faça um replantio nessa cidade. Por exemplo, aqui nessa grande avenida que liga aqui a Limpec ao Viaduto Trabalhador, que a gente possa fazer um plantio de árvores aqui, né, que aqui Sim. possa ter uma iluminação. Eu disse até ao governador Jerônimo, pedi a ele, governador, ficou muito boa a duplicação, mas a noite está horrível. Está uma escuridão, assalto, né? E é Tem uma vários queixa do assaltos. pessoal aqui. É preciso, ficou uma questão de um erro, né? Uma questão erro assim, muito perigosa. E a gente precisa voltar a ter a cultura, né, das praças. A gente vive num momento tão do muito individualismo. Hoje as famílias, elas, quando se reúnem, é todo mundo no WhatsApp. A gente não tem lugar para levar os filhos, para conviver. Eu acho que a gente tem que apresentar essa cultura. Por exemplo, o Jorrinho é um lugar lindo em Camaçari, mas está abandonado. Ali pode se criar um grande parque, né? Sim. Né? Para fazer as trilhas, para que a gente ali tem diversas aves ali, né? Muitos pássaros ali naquela região, área verde. Então nós precisamos pensar essa cidade. Em Camaçari não tem parques, né? Só no nome dos bairros. Só o nome dos bairros. Parque das Palmeiras, Parque das Mangabas. Parque E a gente Satélite. tem que pensar além do concreto, Antônio, além do cimento. Né? Essa cidade ela é muito nessa cultura do asfalto, do concreto, do cimento. E a gente está transformando uma cidade das selvas, das pedras e deixando essa questão ambiental de lado. Eu fiz questão de fazer essa pergunta junto com a questão do autismo, com a questão das praças e da arborização, porque quem mais sofre aqui na cidade com a poluição são as crianças, Sim, né? sim. Mas você falou aí da BID, assim, Camaçari aguarda por um grande momento de crescimento da economia,
né, pelo fato de que está vindo uma empresa mundial com o poder aí de expandir realmente a produção de veículos elétricos aqui, né, em Camaçari para toda a América do Sul. Mas um temor da cidade, que inclusive tem sido pauta do candidato da situação hoje, é o medo que a população, o receio que a população tem de que esses empregos não fiquem na cidade. O que vocês estão fazendo, ou o que vocês pensam em fazer, para garantir que, pelo menos, a maior parte desses empregos que serão gerados pela BID fique com a população de Camaçari? Diferente de Flávio Matos, eu comemoro a chegada da BID. Eu valorizo esse novo momento que a cidade vai viver. Eu não vou atacar esta empresa que escolheu Camaçari, que vem para Camaçari e que com muita certeza vai ajudar a voltar a cidade ter um crescimento. Com a saída da Ford, nós perdemos muito com a cidade, com desemprego, com desenvolvimento econômico. Então, quando a gente tem um anúncio da chegada dessa grande empresa, a gente tem que comemorar. Eu digo sempre, descruza os dedos, porque essa empresa vai, de fato, transformar a nossa cidade. A cultura e o formato dos chineses são diferentes. Em vez de criticar e de se preocupar com esses empregos, a prefeitura, o Flávio e o Elinaldo, deveria já estar fazendo o que não está fazendo, o que eles não estão fazendo, que é oferecer à população de Camaçari a qualificação da mão de obra. Porque até agora, a prefeitura, que tem todas as informações da BID, não apresentou uma linha para qualificar a mão de obra dessa cidade. Porque, de fato, a BID vai exigir mão de obra qualificada. Sim. Claro que nós devemos se preocupar, nós devemos proteger os empregos para o povo de Camaçari. Essa é uma questão que não se mexe. Nós vamos defender muito isso. Agora, a prefeitura não tem feito para que as pessoas que estão desempregadas em Camaçari tenham uma qualificação para disputar o emprego lá dentro. O governo do estado, o nosso governador Jerônimo, anunciou, através do Senai, em parceria com o governo do estado, a qualificação para o carro elétrico e alguns outros cursos pelo Senai. Inicialmente são 500 vagas. Se inscreveu nesse processo 40 mil pessoas. Hoje, que seria uma ação imediata, vai virar um programa de governo. O governador deve vir a Camaçari nos próximos dias, vai anunciar o aumento dessas vagas e a continuidade desse curso. Então, nós estamos se preocupando com isso. É claro que a BID ela não vai empregar só o povo de Camaçari. A gente não pode enganar as pessoas com isso. Sim, é uma grande indústria. Mas nós precisamos proteger e defender. Agora a gente tem que fazer a nossa parte. A Estela, que é a vice-presidente da empresa, esteve aqui em Camaçari, no Jardim Limoeiro, conversando com o setor produtivo da cidade, dizendo, olha, adianta, seja rápido. O prefeito estava na mesa, o prefeito ouviu tudo. Aí estava com o tradutor. Será que o prefeito não entendeu? E aí a realidade já acontece, a BID já começou. A questão da construção civil já começou da empresa. Então... E os chineses não esperam, né? Eles não esperam, eles são muito rápidos. Não vão esperar a cidade se qualificar. Não vai, né? Então, assim, eu peço que a prefeitura corra, adianta, faça aí uma parceria com o Senai também. Olha, o governador vai liberar 1.000 vagas, a gente vai liberar mais 1.000. Bora fazer uma carga horária aqui que dê para atender ainda mais as pessoas. Eu tenho uma defesa muito grande que nós precisamos apresentar à cidade projetos que sejam viáveis. Por exemplo, por que a gente não pega as escolas que à noite estão fechadas e bota para fazer as pessoas estudarem cursos técnicos lá? Pega o Senai, que tem especialidade nisso, que tem experiência. Pega o IFBA, que está aqui do lado da gente. Pega o Cimatec. Não dá para o Cimatec estar em Camaçari e o Cimatec não está atendendo essa cidade. Então, meu amigo Antônio, a gente precisa cada vez mais qualificar a mão de obra. Nós precisamos mexer na matriz curricular desses alunos. Esses meninos estão estudando com qual finalidade? A gente mora numa cidade que tem aí a matriz econômica muito forte, que é a questão industrial. Nós temos aqui o Cimatec. Como é que está o inglês nas escolas? Eu até estou numa articulação de trazer um curso de mandarim aqui para a cidade.
Né? Então a gente precisa pensar na cidade além disso. Algo interessante. A BID vai necessário. nos puxar para uma nova tecnologia. Se a gente não estiver preparado, os chineses vai tocar com quem está. Eu estive lá 2 oportunidades, já tinha gente de Camaçari lá trabalhando, mas nós precisamos defender a mão de obra para a nossa cidade, mas vamos ajudar o nosso povo a se qualificar. Vereador, eu sei que você está com tempo, com uma outra programação agora, mas antes de terminar, eu preciso fazer uma pergunta em relação aos servidores. Você já falou aí da questão da valorização dos servidores públicos do município. Eu estava vendo uma reportagem que saiu num jornal nacional essa semana, que a prefeitura aqui do lado, de Asdávila, concedeu 46 centavos de reajuste para os servidores agora no ano de 2024. E isso causou um alarde na população da cidade. Aqui em Camaçari, eu recebi aqui a semana passada o Edmilson, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos aqui da cidade, e ele trouxe a informação de que já faz muito tempo de que o salário dos servidores está congelado. E nesse período houve muita inflação, que representou aí uma grande perda para o salário dos servidores. Como valorizar esse servidor que interfere no serviço público, né? A gente sabe que o servidor valorizado é mais qualidade para o serviço público e ele desvalorizado é um servidor desmotivado, o que vai refletir no serviço público da cidade. Vocês apresentaram algum projeto, fizeram alguma ação na Câmara para tentar valorizar esse servidor de Camaçari? Pois é, boa pergunta. Eu tenho 3 anos como vereador e todos os 3 anos nós apresentamos diversas emendas. A LDO, a LOA e todas as nossas emendas, que era para garantir o reajuste do servidor, foram rejeitadas pelos vereadores do governo. Elinaldo tem 7 anos como prefeito dessa cidade e há 7 anos ele não reajusta o salário dos servidores da prefeitura. Há uma defasagem muito grande. Caetano, na época que foi prefeito, criou o plano de cargos e salário do servidor, onde tinha uma atualização anual, o servidor se qualificava, mudava de letra, tinha uma articulação com os sindicatos e tinha ganho real, além da inflação. Caetano conseguiu valorizar muito o salário do servidor e do professor, né, que tem essa ali sua diferença. Esse governo achatou o salário. Os depoimentos dos servidores públicos dessa cidade são depoimentos deprimentes. São depoimentos de pessoas que estão vivendo do básico, do mínimo. Tem gente que hoje não tem nem o que comer, que pede emprestado, que faz vaquinha para sobreviver. E você não pode, uma prefeitura rica dessa, criou-se tanto carro comissionado, criou-se tanto reajuste para o salário dos secretários, do prefeito, dos vereadores, e o servidor público, que o prefeito dizia quando era vereador, que o maior patrimônio público da administração era o servidor público. E o prefeito tem feito muita perversidade, não reajusta, o sindicato tem feito muito enfrentamento, por exemplo, o Edmilson é um excelente presidente, um cara bastante coerente. Os professores, o SISPEC também, toda a diretoria, decreta greve, o prefeito entra com ação na justiça, derruba a greve e é 0. Então não dá. Uma coisa é se a gente tivesse queda da receita, uma coisa é se Camaçari tivesse problema orçamentário. Toda a prefeitura aqui do entorno deu reajuste. Né? Uma vergonha de Asdávila. Acho que o prefeito não tem acessibilidade. Como é que você encaminha para a Câmara um projeto colocando centavos que não se compra nem um pão? É uma vergonha, acho que merece um repúdio da população. E aqui em Camaçari também, o prefeito Elinaldo manda 0, não tem nada, não tem um reajuste. Eu estou 3 anos na Câmara, não chegou nenhum projeto de reajuste. Fizemos nossa parte, mas infelizmente eu tenho dito a Edmilson que esse governo decretou estado de guerra contra o servidor público. O servidor público, na cabeça do prefeito, do secretário, é inimigo do governo, né? E que não deveria. O servidor público ajuda muito, o servidor público é que bota essa máquina para funcionar. O que o servidor público dessa cidade pode esperar de um possível mandato de Caetano e de Tagner na Câmara dos Vereadores? Pois é, essa é uma grande pergunta. Eu tenho sido parceiro de primeira hora do servidor público. A nossa voz, o nosso mandato está ali em defesa dessa categoria. O servidor público conhece como Caetano foi prefeito. Não estou dizendo que Caetano foi perfeito para o servidor público, mas Caetano construiu uma relação muito próxima com o servidor de respeito e valorização. Criou o plano de cargo e salário, valorizou o servidor público, reajustou o salário a mais da inflação,
criou ali o Dia do Servidor, toda a relação de respeito e proteção ao servidor público. Então, o servidor público pode esperar do próximo governo, com Caetano, com o nosso mandato, é que a gente recupere tudo que vocês perderam. Então, vamos ter lá, com fé em Deus, um prefeito que tem essa compreensão, que já fez pelo servidor público e que agora, com fé em Deus, terá a capacidade de retornar tudo que vocês perderam. E nosso mandato fiscalizador será ali também uma espécie de cobrar para que isso coloque em pauta, para que isso aconteça, porque não dá mais para o servidor público entrar no 9º ano de uma gestão, de uma próxima gestão, com reajuste zero. Né? O que vai acontecer a gente não quer nem imaginar, mas eu acredito, servidor público, que esse momento está chegando e vamos se juntar para a gente virar a chave. Qual a sua expectativa, para a gente finalizar, qual a sua expectativa para o futuro de Camaçari e do povo que vive aqui? Pois é, eu tenho muita expectativa boa, né? Eu tenho muita crença e muita fé de que Camaçari é uma cidade forte, né? De que Camaçari é uma cidade que ela se reinventa, uma cidade que acolhe tanta gente, né? Aqui a gente tem uma cidade de imigrantes, as pessoas escolhem Camaçari como a sua moradia, então eu tenho muita expectativa que a gente possa viver um novo momento, um momento de mudança na cidade, mas a mudança na palavra real, mudar a questão do transporte público, mudar o sistema de saúde, mudar a questão de como está a valorização dos servidores e que a gente possa aproveitar esse novo momento de crescimento do Brasil, que a gente possa aproveitar essa relação com o governo do estado e a gente traga para Camaçari ações que de fato melhorem a vida das pessoas, né? De que de fato a gente possa duplicar a cascalheira, que de fato a gente possa construir, né, o campus da Universidade Federal aqui nessa cidade, que a gente possa atrair essas empresas parceiras que chegam com a BID e tantos outros parceiros, que a gente consolide nessa cidade o polo universitário. Nós temos muitos sonhos. Eu acho que a gente não pode perder a capacidade de sonhar. E eu sou um sonhador. Eu acho que Camaçari precisa, não tenho certeza, que essa cidade precisa ser planejada. Nós precisamos pensar como é que será Camaçari daqui a 40 anos. Essa cidade cresce para onde? Nós precisamos também diversificar a matriz econômica. Não pode apenas ser só o polo. Nós temos aí uma cidade rica na questão do turismo, 42 quilômetros de praia, zona rural forte, agricultura familiar. Nós temos capacidade de crescer e crescer muito. E eu estou com muita esperança de que esse momento está muito próximo. Tagno, eu quero te agradecer, né, por esses momentos que você se dedicou a conversar com a gente aqui no nosso humilde podcast sobre a cidade de Camaçari e desejar boa sorte aí na sua caminhada. Eu quero te agradecer pelo convite, lhe parabenizar pela iniciativa e a criatividade de criar esse canal, né, que é muito aconchegante e que é um papo muito leve, passa muito rápido, porque a gente fala da cidade, a gente vive a cidade, então você criou aqui, através das redes, né, da comunicação, esse canal que é muito importante. Nós precisamos ter a comunicação mais rápida, a comunicação direta. Então, a sua ideia, Antônio, é uma ideia bacana. O Camaçari pode mais, vai crescer muito e conte sempre com o nosso mandato para que a gente possa divulgar e me convide mais vezes. Pronto, com certeza. Ficaram vários temas aqui que não deu tempo para a gente falar, justamente porque eu sei que você está com compromisso agora. Mas eu quero dizer a você que chegou até aqui, que curta esse vídeo aí, se inscreva no canal, deixe seu comentário aqui se você concorda, se não concorda com o que ele falou, as suas críticas, do seu elogio. E vamos que vamos. Eu vejo você no próximo vídeo aí, no próximo episódio do Camaçari Pode Mais. Um abraço e até lá.